Olá, amigos do programa Medicina Moderna, sejam bem-vindos. É um prazer tê-lo conosco e nos prestigiando no mais um programa que nós estamos realizando aqui da Clínica Bardini Bernini, em Caxias do Sul, ao lado da doutora Simone Bardini, que nos prestigia nosso programa, sempre presente. Nós que estamos realizando uma série sobre as clínicas Bardini Bernini, que se localizam na cidade de São Marcos, com o nome de Simone Bardini, na cidade de Flores da Cunha, que é o Ateliê Bucal, e aqui em Caxias do Sul, no centro, que é a Clínica Bardini Bernini. E nós já estamos aqui já há alguns programas falando sobre odontologia moderna com a doutora, que sempre nos coloca sobre o seu posicionamento sobre os produtos que são feitos, os serviços que são realizados aqui na clínica, né? E hoje nós vamos falar sobre um trabalho bastante arrojado e diferenciado que a clínica de odontologia também está fazendo, que é a harmonização facial. Doutora, obrigado pela sua presença no nosso programa. Nós estamos muito felizes de estar aqui na sua clínica. Doutora, quais são os procedimentos usados para a harmonização facial? Bom, de um modo geral, existem inúmeros procedimentos que nós utilizamos para a harmonização da face. Entre os principais, podemos destacar a linha de preenchedores, entre os quais os preenchimentos nos lábios, preenchimento de malar, nas olheiras, ramo de mandíbula. Esses procedimentos aqui na clínica são realizados através da aplicação de um ácido hialurônico que promove a definição das regiões, volume, contorno da face. Também dispomos do microagulhamento, lifting facial, que é através de fios de sustentação, a lipo de papada enzimática, que está sendo bastante procurada entre os procedimentos, consiste na aplicação de enzimas na região do pescoço, que vão destruir as moléculas de gordura da região, deixando então o queixo totalmente sem a gordura, de destruição total da gordura na região, eliminando o chamado queixo duplo, que há um tempo atrás, antes dessa inovação, esse procedimento só era possível através da lipo ou do lifting, né? Procedimentos cirúrgicos. Nós temos também a bichectomia, que consiste na remoção de acúmulo de gorduras nas regiões das bochechas. Também um procedimento que é realizado com anestesia local. Temos o Botox, que é usado, entre outras indicações, para fins estéticos, tratamento de rugas e marcas de expressão. É bem interessante, né? Então a sua clínica está autorizada, né? Tem esse comportamento de realizar esses outros serviços que são prestados não só na odontologia também, mas também para quem quer fazer sua harmonização estética, né? Da sua face. Exatamente, né? Porque é todo um conjunto. Também faz parte da harmonização facial, além de um sorriso belo, todo o restante da face. Então incluímos também as lentes de contatos dentais na harmonização, aparelhos estéticos. Atualmente nós temos também os alinhadores, que são aparelhos bem modernos, que consiste na troca de moldeiras transparentes, dispensando a colagem de peças. Então fica muito mais estético e muito mais confortável para o paciente. Olha que bacana. Mas hoje nós vamos falar sobre a harmonização facial e dentro de todos esses serviços que vocês prestam aqui, que realizam, né? Hoje nós iremos falar do Botox, que é um dos mais assim, conhecidos, né, dentro da harmonização facial, né? Porque eu acho que o Botox, o Botox é o nome de um produto, não propriamente o serviço que é feito, né? Exatamente. Porque é feito com a toxina botulínica. Exatamente. O Botox. Todo mundo conhece como Botox. O Botox seria a marca da toxina. Certo. Como foi o pioneiro, né, que foi aprovado no ano de 2000 para procedimentos estéticos, ele ficou conhecido como sinônimo do procedimento.
Então, muitas pessoas se referem ao Botox como sendo o procedimento, mas o Botox é a marca comercial. Ótimo, muito bom. E quais são as indicações do uso para quem que precisa usar o Botox? Quando é necessário? Bom, as indicações do Botox é basicamente para uso estético e terapêutico. Na odontologia, o terapêutico é utilizado para tratamento do bruxismo, que são aquelas patologias que acontecem durante o sono, muito relacionado com o estado emocional do paciente e que pode causar problemas nas articulações temporomandibulares. E também tratamento de enxaqueca. E para uso estético, então seria para tratamento das rugas e linhas de expressão, entre as regiões tratadas, a testa, lateral de olhos, glabela, que é localizada entre as sobrancelhas, nariz também. E também nós estamos utilizando muito o Botox para correção do sorriso gengival, ou seja, aquelas pessoas que quando sorriem mostram demasiadamente a gengiva. Ah, sim. Então, com o Botox é possível a gente corrigir essas imperfeições, tornando a face mais harmônica. Muito bem. E qual é a idade ideal para se utilizar esse produto em quem necessita, de quem precisa? A partir de que idade, doutora? Olha, Galvão, não existe uma idade ideal, porque você pode ter uma idade cronológica e a sua pele não. Então, é necessário que consulte um profissional para saber se já é hora de fazer a aplicação do Botox. Mas, em geral, eu costumo recomendar aos meus pacientes que procurem o procedimento quando estiver prejudicando a estima. Enfim, não está satisfeito, aí procura o procedimento. E tem também o Botox preventivo, né? De que forma vocês fala com seus pacientes ou aconselha eles a fazer esse preventivo? Sim, o Botox preventivo está se popularizando. A gente está observando novos protocolos onde os pacientes já procuram o Botox antes do aparecimento das linhas de expressão. Então, qual seria a função do Botox preventivo? Evitar que aquelas rugas dinâmicas causadas pela mímica facial se tornem, então, rugas estáticas, ou seja, permanentes. Olha que interessante, né? Porque é verdade que a gente, quando tem esse tipo de... Quando nós nos olhamos no espelho, né? A gente vê algumas coisas que normalmente a gente não enxerga, claro, né? Porque quem nos vê, nossos amigos, nossa família, né? Diz, olha pai, apareceu isso aqui no seu rosto, né? E a gente não se apercebe que o tempo passa e a gente não fica, a verdade, olhando isso aí. Tudo pode ser corrigido, né? Muita coisa pode ser. Né? E o mais importante é que é de forma minimamente invasiva. Então não precisa nenhum procedimento cirúrgico. Então está crescendo muito a procura para esses procedimentos específicos. E como você falou, no Botox, a toxina botulínica apareceu ali no início dos anos 2000, né? Nós estamos aí nem 20 anos, né? Que tá. Eu acho que no Brasil deve ter chegado um pouco depois, como tudo chega nas tecnologias, né? E já como se popularizou, né? Porque uma vez era bem mais caro também, né? Como tudo chega, com novos procedimentos, né? Mas hoje em dia já está muito mais acessível à grande camada da população, né? Vão surgindo novas marcas e, consequentemente, Aumentando o custo vai reduzindo. No Brasil, foi aprovado em 1992 para uso terapêutico e em 2000 para uso estético. Então, é recente. É recente, sim. A partir de quanto tempo a pessoa que faz o uso do Botox começa a ver uma mudança? Em média de 2 a 5 dias já é possível se observar, mas esse tempo se prolonga para aproximadamente 2 semanas. E após o 15º dia, então ele se mantém estável e tem uma duração média de 3 a 6 meses. E o interessante também é que a pessoa não pode repetir esse procedimento a todo momento, né, doutora? Tem um prazo, né? De quanto em quanto tempo se pode utilizar o Botox
Galvão, como é um medicamento biológico, é muito importante que seja respeitado um prazo mínimo de 3 meses. Caso isso não aconteça, pode ocorrer a resistência da medicação, que acaba perdendo o efeito. Como tudo, né? Tudo que é demais faz mal, né, doutor? Ou não faz bem, pelo menos, né, no caso, né? E os profissionais que são habilitados hoje? Porque uma vez era só os médicos, cirurgiões plásticos que poderiam fazer a utilização, né, a aplicação do Botox. E hoje quais são os profissionais que podem fazer a aplicação? Galvão, a Anvisa vê a aplicação da toxina botulínica tipo A como um procedimento minimamente invasivo e, enfim, que não precisa intervenção cirúrgica. Então, ficou sendo de uso exclusivo dos cirurgiões dentistas, farmacêuticos, médicos e biomédicos. Então, doutora, qual é a duração da toxina? A partir do momento que você aplica, depois de quanto tempo ela ainda consegue se manter no rosto? Olha, Galvão, é variável. Em média, de 3 a 6 meses, isso depende muito de paciente para paciente. Na minha face, por exemplo, a região da testa tem uma durabilidade de 4 meses, glabela, 3 meses. Então, isso também pode variar de região para região. E qual é o mecanismo de ação da toxina? Então, as rugas, elas surgem através de um processo natural de envelhecimento, associada a outros mecanismos como tabagismo, má alimentação, exposição excessiva ao sol. Mas o fator primordial é a contração excessiva da musculatura durante a fala, que seria a mímica facial. Por exemplo, a gente observa que tem muitas pessoas que franzem demasiadamente a testa ao se comunicar. Ou então, algumas pessoas, quando sorriem, tensionam bastante o sorriso, que acaba formando aqueles vincos ao redor dos olhos e testa, que acabam, com o tempo, se tornando permanentes. Então, o mecanismo de ação do Botox, quando aplicados nessas regiões, é justamente promover um bloqueio neuromuscular. Então, a região ela sofre um relaxamento, evitando que a musculatura seja contraída e que, consequentemente, acabe resultando em rugas futuras. Olha que interessante, você também falou antes sobre a toxina, né, botulínica, que a primeira marca que apareceu foi o Botox. E hoje, quantas marcas existem no mercado? Existem Quais são elas? inúmeras marcas atualmente que são comercializadas e liberadas pela Anvisa, como, além do Botox, o Botulift, que é uma marca muito utilizada, sul-coreana, Xeomin, Dysport e Prosigni. Essas marcas estão todas importadas ou alguma fabricada no Brasil? Não, importadas, marcas importadas. E o que muda entre elas é basicamente a concentração de moléculas, de fusão. Então, todas são muito boas. E aí cabe ao profissional fazer a escolha. Dependendo da região, é aconselhada uma marca específica. Então, varia muito da preferência, né, do profissional. Esse produto tem alguma contraindicação? Praticamente não tem contraindicação, mas gravidez, mulheres que amamentam, pacientes alérgicos à formulação, aqueles portadores de doenças neuromusculares. Então, é importante evitar a aplicação. O Botox realmente ele se popularizou, né? Você recebe exatamente assim em termos de sexo, né? É o masculino ou o feminino que vem mais fazer esse tipo de procedimento? Ainda a procura é bem maior com as mulheres. Os homens estão se manifestando cada vez mais, a gente percebe, mas as mulheres ainda são as recordistas de aplicação.
Sim, essa aplicação, eu não entendi muito bem como ela é feita, né? É através de... Como é que é feita a A aplicação? Não, é só aplicação uma agulha? Como é que é? são agulhas extremamente finas que são aplicadas, né, na região onde a gente observa as marcas de expressão, praticamente indolor, também não causa inchaço, apenas alguns cuidados de não fazer exercícios físicos, não bater a região, mas o paciente no dia seguinte já está liberado para fazer praticamente todas as atividades. Ah, que ótimo. Agora vamos falar um pouco sobre outro procedimento, que é o preenchimento labial. Então eu gostaria que você me falasse sobre isso, que é feito com ácido hialurônico. Isso. O preenchimento labial, então ele é feito com anestesia local para que o procedimento se torne indolor e nós utilizamos agulhas finas ou cânulas e é aplicado então o ácido hialurônico com a finalidade de preencher, delinear os lábios, dar um contorno, volumizar e até projetar em alguns casos. Nossa, que interessante. Que tipo de preenchimentos são exatamente? Bom, aqui na clínica nós utilizamos especificamente o ácido hialurônico, porque é uma substância que é produzida pelo nosso organismo, então com o tempo é absorvida e é totalmente aceitável. Mas existem também o preenchimento autógeno, que seria com a gordura do próprio corpo, que também é considerado um preenchimento temporário. Nós temos os semi-permanentes, que seria a hidroxiapatita de cálcio, e também os permanentes, que é conhecido metacrilato. Alguns profissionais chamam de bioplastia. Esse produto, ele é absolutamente sintético. Então, algumas vezes pode causar reações imediatas ou tardias, porque o paciente, enfim, não é compatível com o organismo, é totalmente sintética. Interessante. E para quem quem lhe procura para realizar esse trabalho, esse preenchimento labial? Eu imagino que seja basicamente mulheres só que fazem isso ou homens também fazem? Olha, até o momento eu só fiz preenchimento labial em mulheres. Sim. Geralmente aquelas pessoas que têm os lábios muito finos e que não estão satisfeitas, pacientes com imperfeições labiais ou lábios assimétricos, às vezes precisa compor um pouquinho mais uma das partes para ficar mais harmônico. Também pacientes que já possuem lábios lindos e que querem dar um contorno. Aquelas pacientes com uma idade mais avançada, que vão perdendo volume e que se sentem desagradadas com o resultado, enfim, começam a aparecer rugas ao redor dos lábios, então o preenchimento labial atenua também esse tipo de problema. Olha que bacana. E assim, dentro do sexo feminino, são mais jovens ou são pessoas de idade mais madura ou avançada? Olha, todas as faixas etárias, porque os jovens, hoje a tendência é lábios volumosos. Então, eles procuram... Tipo Angelina Jolie, assim. Isso. Então, é uma procura muito grande nesse sentido, para volumizar, dar forma, onde a gente trabalha filtro, arco do cupido. Então, o lábio fica perfeito. E para pessoas com mais idade, então, para repor aquele volume que foi perdido com o passar dos anos. Eu procuro sempre manter a naturalidade, mas é um pouco difícil porque hoje em dia as pacientes elas querem lábios muito volumosos. Ah, sim? E como é que é feito o pós-preenchimento labial, né? Sempre tem um espaço, um tempo que a pessoa tem que se cuidar. Como é que é feito isso? O preenchimento... A pessoa incha, sente dor? Nos primeiros dias pode ficar um pouquinho inchado, porque o ácido hialurônico, ele atrai moléculas de água e isso acaba desencadeando
um volume maior do que o desejado. Mas, com o passar dos dias, esse efeito vai desaparecendo e o resultado são lábios firmes, hidratados, volumosos. Então, a satisfação é 100%. E quanto tempo dura, então, o trabalho realizado? Durante quanto tempo tem que se fazer novamente, refazer, depois de quanto tempo? O ácido hialurônico dura, em média, 1 ano. 1 ano. Também varia de paciente para paciente, alguns um pouco mais, mas a média é 1 ano. 1 ano, sim, olha só. E tem contraindicação também, doutor? Como tudo, né? Tudo na vida tem uma contraindicação, até a água tem. Então, eu diria que pacientes alérgicos ao ácido hialurônico, gravidez, amamentação, pacientes que possuem feridas nos lábios, herpes, lúpus eritematoso sistêmico, pacientes oncológicos ou com infecções de um modo geral, está contraindicado. E também, né, no mesmo caso do Botox, quais são os profissionais que podem realizar o preenchimento labial? Então, os médicos, biomédicos e cirurgiões dentistas. Olha que bacana. Nós que estamos aqui na Clínica Bardini Bernini, no centro de Caxias do Sul, também com a entrevista com a doutora, e agora a gente vai conhecer, né, doutora, uma paciente sua que fez o preenchimento labial e a aplicação de Botox. É a Paloma, né, que é uma modelo, que está aqui conosco e após esse breve intervalo que nós teremos agora, teremos a presença da Paloma conosco aqui. Fique conosco, pessoal. Voltamos, pessoal, aqui da Clínica Bardini Bernini, Caxias do Sul, onde nós estamos fazendo mais um programa da série do Medicina Moderna, diretamente aqui das dependências da clínica. Nós acabamos de fazer a entrevista com a doutora Simone Bardini e agora está presente aqui a Paloma Leôncio. A Paloma que é modelo, ela tem 25 anos, ela é de São Marcos, ela trabalha com modelo desde criança e veio à procura desse preenchimento labial e o uso do Botox também. Aí a gente, é claro, né, temos que perguntar para ela, falar para nós que alguns trabalhos que você já realizou, até porque a gente possa conhecê-la um pouco mais. Sim, na verdade, assim, eu sempre fiz trabalhos para lojas e sempre gostei bastante de fazer essa parte da externa, tanto para lojas de acessórios como para roupa, assim. Inclusive, isso que me fez gostar dessa parte, como eu tenho brechó, eu também faço a parte da direção e a parte das fotos como modelo também. Então você ali, o teu trabalho Isso, de empresária, o trabalho de modelo, de modelo, né? Tudo junto, Ah, faço que bacana. um pouco de tudo. Faz um pouco de tudo, como toda empresa pequena, né? Sim, O diretor tem que fazer todas as coisas que possíveis que sejam realizadas. Os procedimentos que você realizou aqui na clínica, né? Botox e preenchimento. Fale um pouco sobre isso e qual foi a necessidade que você teve de procurar a doutora para realizar isso aí. Então, foi feito, na verdade, uma avaliação de harmonização facial, que a doutora Simone me indicou, na verdade, o Botox na testa e nas linhas laterais, na verdade, um preventivo, assim, para que ela não ficasse mais funda conforme os anos. E como eu sempre gostei também de lábios volumosos, ela me indicou a dar só um volume no meu, como eu já tinha também um pouco mais de lábio, ela me deu essa opção de a gente volumizar. E, eu super amei. E ela é uma excelente profissional, tipo, calma, então ela te explica tudo, é muito bacana. Olha, que legal. Como é que foi o trabalho do Botox? Você sentiu muita dor? Na verdade, eu senti só a picadinha da agulha, assim, da anestesia, no caso. E depois foi totalmente indolor. Depois eu pude perceber já o resultado logo depois que foi feito. Um pouquinho inchado, claro, porque ela me explicou certinho que tem moléculas de água, o ácido, enfim, que põe nos lábios. Então vai ficar inchado um pouquinho, mas logo depois foi bem tranquilo. Só a picadinha mesmo. E você tem 25 anos, você já havia feito Botox, aplicação de Botox antes? A partir de que idade você começou a fazer isso? Foi a primeira vez. Ah, foi a primeira vez? Isso, foi a primeira vez. Até estava receosa, assim, porque não sabia como era, mas foi muito tranquilo, assim.
E você sentiu necessidade de fazer quando você se olhava no espelho? Ou foi em função do teu trabalho de profissional de algum modelo? Ou alguém pediu que você realizasse isso? Foi em função, assim, até por gostar também, sabe? E olhar fotos e, tipo, lábios carnudos. Tipo, eu acho muito bonito, sabe? Então, eu decidi fazer. Daí eu fui lá conversar com ela e ela me deu toda a atenção. Foi muito legal. E quais cuidados que você precisou ter após a aplicação, Paloma? Após, foi 48 horas sem exercícios físicos, não tomar bebidas quentes, não baixar a cabeça, fazer movimentos bruscos. Foi basicamente isso, assim. Cuidados que a gente deve ter após qualquer procedimento. Então, você já me disse que gostou do resultado. Sim, gostei bastante. E os teus amigos, tua família, enfim, o que eles acharam? Todo mundo adorou. É que você já é uma moça bonita, então... Ai, obrigada. Todo mundo adorou. E eu acho assim também, se a gente tem vontade de fazer alguma coisa, a gente tem que ir lá e fazer, né? Independente também da opinião das pessoas. E eu me gostei bastante. Olha, que legal, né? Aí depois você fez o preenchimento labial, e como foi essa experiência de fazer o preenchimento mesmo? Assim, você sentiu dor com isso também? Não, foi como dor botox? não precisei também usar nada de analgésicos, assim, foi bem tranquilo. Como eu disse, só foi a parte da anestesia e do inchaço. Mas fora isso, muito tranquilo, assim. Eu gostei bastante e seria isso aí. Nós temos fotos de você Antes e depois. Isso aí é muito importante, nós estamos mostrando agora para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando nesse programa, até para que o pessoal veja, né, a diferença de como você era e como você está agora. Sim. Né? E dá uma diferença, assim, tipo, percebendo. E é bem legal. Como eu disse para a doutora Simone, ainda que a gente tenha esses recursos, né, a mulherada, tantos homens também como fazem a harmonização, mas ainda que a gente tenha esses recursos. Olha que legal, né? Tá, você gostou do resultado dos lábios, claro, você, vou te perguntar, mas na verdade, mas porque te ajudou também no teu trabalho como modelo? Ajuda sim. O pessoal notou a diferença? Nota a diferença, sim. Eu já tinha o lábios carnudos, mas a gente fez o contorno e deu o volume. Então já dá uma diferença bastante, assim, tipo, fotos assim mais de rosto, mais de perfil, tu já percebe bastante. Assim, e após você fez o preenchimento, após você teve que tomar alguns cuidados, ou você pode, é tudo normal a partir do momento que se estabilize o preenchimento? Sim, na verdade, não usar nenhum cosmético logo após feito, assim. Bebidas quentes também eu dei um tempo, tipo chimarrão, essas coisas para não tomar. Para passar mesmo inchaço, porque passou, na verdade, dentro de uma semana, assim, certinho, para ele desinchar totalmente. Então eu dei uma cuidada nisso, né? E passando bastante manteiga de cacau, protetor, essas coisas assim do dia a dia. Depois foi tudo normal? Depois tudo Beijar normal. pode, tranquilo. No começo não, mas depois, depois dá. Sem problema. Paloma, eu quero te agradecer, né, a sua presença aqui no nosso programa, né, trazendo a tua experiência com esses dois procedimentos que você realizou aqui na Clínica Bardini Bernini, que é o preenchimento labial e o Botox, o uso do Botox. Parabéns para você, né? Obrigada. Tudo de bom na tua carreira como modelo e também lá na sua loja virtual, né? Isso. Que é o Jambo Brechó. Isso. Pessoal, pode dar o teu endereço do teu Jambo Brechó? Isso, é Jambo Brechó. É um brechó online e a gente faz produções de ensaio também. É bem legal. Temos roupas também para diversos estilos. Então é bem legal. Quem quiser dar uma olhada. Tá legal. Gente, muito obrigado por vocês assistirem ao nosso programa de hoje, aqui diretamente da Clínica Bardini Bernini. Nós, do nosso programa Medicina Moderna, gostamos muito de estar presente num lugar como esse, onde as coisas acontecem no nosso Brasil, aqui na Caxias do Sul. Fique conosco no mais um programa Medicina Moderna, na próxima semana aqui na sua TV Caxias. Pessoal, até lá, muito obrigado.